Então, bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado, Bel. Obrigado, Gravina, Dani e o pessoal da Climate. Bom, falar um pouquinho da Pluvion. Eu sou o Diogo, sou um dos fundadores da Pluvion. A gente criou essa empresa em 2016 com um propósito claro que era salvar vidas e reduzir as perdas que são geradas por chuvas fortes, enchentes, deslizamentos de terra. Né? E como é que a gente faria isso? Dando alertas antecipados para a população poder se proteger e também empresas poderem tomar decisões ali com mais tempo de antecedência que impactem no resultado. Eu gosto de começar sempre com uma pergunta aqui, né? Quem nunca foi pego de surpresa pela previsão do tempo? Que é mais ou menos pouco precisa aqui no Brasil e pode atrapalhar uma viagem de final de semana, pode atrapalhar uma volta no parque, mas se uma, por exemplo, vem numa intensidade muito inesperada, acontece esses casos, como a Rose, que é a nossa amiga que mora no Jardim Pantanal, aqui na zona leste de São Paulo, né, que fica ali na várzea do Tietê, que todos os anos ela passa pela mesma situação. E essa foi uma foto que ela enviou pra gente no final do ano passado. E uma notícia ruim é que isso não acontece só com a Rose. Né, isso acontece com mais de 30 milhões de brasileiros que são impactados diretamente por esses eventos, e o país hoje já perde mais de 10 bilhões em dinheiro mesmo, segundo o Banco Mundial, por conta desses eventos. E por que isso acontece? Por que a previsão erra no Brasil? Porque as principais fontes de dados que alimentam os modelos de previsão são muito escassos. A gente não tem nenhum satélite proprietário para a previsão do tempo hoje. A nossa rede de radares é muito pequena para um país de dimensão continental, e as redes de estações de solo, além de serem numa pequena densidade ainda, elas são pouco integradas e pouco acessíveis para a população em geral. E aí a gente não teve muita saída, se a gente quisesse, né, como a gente queria dar esses alertas mais precisos e antecipados, a não ser criar a nossa própria rede de dados. E foi isso que a gente começou a desenvolver. Então a gente desenvolveu a Pluvi, que é uma estação meteorológica 100% brasileira, muito mais acessível se comparado às estações que são utilizadas hoje no país. Né, para dar uma referência, estações importadas custa em torno de R$25 mil. A nossa estação chega a ter 5, 6 vezes mais barata, então permite uma implantação em larguíssima escala. Já é muito mais moderna em termos de comunicação, ela está ligada nos novos protocolos de internet das coisas e é 100% autônoma, e um super orgulho de falar que a gente desenvolveu uma tecnologia do zero aqui no Brasil. Ela mede algumas variáveis do tempo aí, né? Então vento, chuva, temperatura, umidade, pode receber até mais 6 sensores de poluentes, entre outros. E ela é a base da nossa solução. Então, qual é o serviço que a gente oferece hoje? A gente instala essa rede de estações pelo país, né, seja em operações de empresas ou em cidades. Com os dados dessas estações, com esse Big Data, a gente corrige os modelos matemáticos e físicos da previsão do tempo, como o Waze. Lembra o Waze no começo, quem usava? Ele mandava na contramão, fazia a curva errada, mas com a quantidade de dados ali ele foi aprendendo e melhorando. Nosso modelo funciona de uma forma muito parecida. E com uma previsão do tempo melhor, a gente consegue trabalhar esses alertas muito mais localizados, muito mais personalizados e precisos, tanto para a população como empresas. E o que faz a gente diferente de qualquer empresa que está no mercado hoje de previsão? A gente tem mais dados. Né? Como a gente tem uma rede proprietária, nós conseguimos fazer esse ajuste e melhoria da previsão do tempo. E também a gente fez uma parceria com uma empresa europeia que consegue entregar uma resolução de previsão maior. O que isso significa? Hoje no Brasil a melhor previsão, a gente imagina um grande quadrado de 10 km por 10 km, ou até 20 por 20. Né? A gente tem uma mesma previsão dentro de um grande quadrado desse, por isso que muitas vezes a gente recebe, vai chover em São Paulo. Né? Não vai chover no meu bairro, vai chover na minha rua. Aqui esse nosso parceiro consegue entregar uma previsão diferente por bairro, que ajuda a gente a ser muito mais local e trabalhar esses dados. Hoje a Pluvion já oferece essa solução para empresas de vários setores, desde agricultura, transportes, construção civil. A gente está aí em mais de 7 estados no país. E em cidades em especial, a gente tem esse caso em desenvolvimento junto com o Instituto Vedacity, ali na zona leste de São Paulo. A gente está começando um projeto em Campinas para instalar 100 estações junto com a Defesa Civil aqui em parceria. E a gente quer contar uma novidade que ontem a gente deu o primeiro passo no financiamento de uma solução para São Paulo. Então a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo para lançar uma ferramenta para a população de São Paulo, começando pelas áreas de periferia. Então a gente vai criar um São Pedro virtual para que as pessoas possam acessar e trocar ideia com quem conhece do tempo, para saber como é que está a situação em tempo real na cidade, qual vai ser a previsão do tempo a partir dali e se existe algum risco no local onde elas estão.
Então esse projeto vai dar esse primeiro passo na cidade de São Paulo para a gente trabalhar essa interface. A gente teve um monte de apoio para chegar aqui, a gente foi residente de gigantes da tecnologia como Google e Facebook, e no ano passado a gente foi a primeira startup e primeira empresa brasileira a ser convidada pela ONU como parte aí da plataforma global de cidades inteligentes, a United Smart Cities. Na Pluvion a gente acredita que falar sobre o tempo não pode ser mais só aquele papo de elevador. Ele pode salvar vidas e reduzir as perdas financeiras. Obrigado.